A paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se por acaso não tiver alguém ainda que está servindo, continue orando. Amém? Nós estamos reunidos aqui nesta noite como família, porque a igreja é uma família, e também famílias reunidas. E por certo o Senhor trará outras famílias, o Senhor abençoará outras famílias. Isso é muito importante. A família é algo de Deus, os propósitos do Senhor. Enquanto estivermos de joelho, nossa família estará de pé, de joelhos buscando a presença de Deus, não é assim? E em pé muitas das vezes correndo atrás de coisas sem ter tempo para Deus. Não quero dizer que eu vou estar de joelho dia e noite. Eu posso estar em pé e dentro do meu coração estar ajoelhado. Eu posso estar ajoelhado e o meu coração está em pé. Então, o estado do nosso coração é que vai dizer para Deus se realmente nós queremos o que o Senhor quer para nós. Ontem a irmã Jennifer começou a ler o texto. Interessante, o mesmo texto que eu vou ler para os irmãos nesta noite, que nós vamos meditar nele. Efésios capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Os irmãos atentem. Eu procurei trazer aqui da palavra para nós entendermos o que é família. Nós vamos ver que a família é muito mais além daquilo que nós pensamos. Nós precisamos entender isso. Irmãos, a palavra de Deus, ela é muito maior do que nós pensamos. É como se colocasse um oceano num dedal. Cada um de nós somos um dedal. Então não caberia. Então, mas aquilo que cabe a nós entendermos, que o Espírito Santo do Senhor nos dê entendimento dessas coisas. Porque é maravilhoso quando a gente vai ver na Bíblia o propósito de Deus para a família, para este mundo, para todos nós. Efésios 3, 14 e 15, vamos ler esses dois primeiros versículos. Ontem a irmã até deu uma introdução, eu achei interessante, importante, o sentimento que ela teve do texto. E na quarta-feira eu passei quase toda a manhã meditando neste texto e procurando coisas para trazer para os irmãos. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é fantástica. Não tem argumentos humanos para dizer o que Deus deixou escrito para nós, que o Espírito Santo revelou aos irmãos, o sentimento dos irmãos que escreveram, só pode ser de Deus, não tem outra coisa que a gente possa imaginar. A palavra diz assim, Paulo, aqui é a segunda vez que Paulo ora. Aqui atrás no capítulo 1 do versículo 15, Paulo ora pelos crentes, mas aqui, Paulo ora novamente, e o texto diz que ele, da seguinte maneira: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Irmãos, humanamente falando, ligamos a identidade de um marido, esposa e filhos a seu nome de família. Quando a gente vê um casal, esposa, filhos e o esposo, a gente chama de família. A identidade familiar tem raízes muito mais profundas. A família é uma palavra arraigada em Deus. Deus é Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele próprio Deus é uma família. Isso nos mostra na forma como Deus se relaciona com as pessoas. A Bíblia nos revela este aspecto familiar. Deus é o nosso Pai. Deus é o marido do seu povo. Deus é como uma mãe que alimenta. Cristo é o noivo da igreja. Isso não é uma família?
Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, Deus lhes estende este nome, que em essência lhe pertence, o nome de família. Olha, a família de Deus. Agora, um homem ou uma mulher, Deus estende o nome para ele, agora está formando uma família na terra. Marido, mulher e filhos vivem de acordo com o verdadeiro significado desse nome e refletem a natureza e vida da divina família em sua família humana. Olha, a família humana, ela tinha que refletir a família do céu, que está lá no céu, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os anjos, os arcanjos, que é uma família. Olha a responsabilidade nossa que Deus colocou. Este é o princípio. Quando Deus aqui diz a família humana, em Gênesis 1, 26, 28, a palavra de Deus diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o homem, com a sua mulher, tornou-se uma família. E a palavra de Deus diz em Gênesis que Deus os abençoou. Quando Deus escolheu criar o ser humano à sua própria imagem, Ele criou um casamento, uma família, e Deus os abençoou. Então, de princípio, toda a família, ela é abençoada por Deus. Existe uma bênção de Deus sobre esta família. Isso é muito importante nós pensar nisso. Porque o propósito de Deus com Adão e Eva é que eles formassem uma grande família na terra, uma família abençoada, com tudo aquilo que nós pensamos de uma família. Mas a gente sabe que o pecado entrou e logo foi havendo diferença daquilo que Deus queria para a família. Aqui diz o seguinte: a comunidade da família é um reflexo da comunidade em Deus. A sua identidade, vida e poder procedem de Deus, conforme nós lemos aqui em Efésios 3, 14 e 15, que Paulo diz: por essa causa me põe de joelhos diante do Pai, de quem toma toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então nós temos aqui neste texto, irmãos, uma família no céu, famílias na terra e uma grande família, que é a igreja. Olha o princípio bíblico das coisas, como é que Deus coloca cada um em partes, fazendo parte de um todo, que é uma família que Ele criou. Em 1 Coríntios 11, 3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ligação do céu com a terra. O que é lá no céu, como Jesus é com o Pai, o Pai com Jesus, o Espírito Santo com Deus, na unidade que existe no céu, assim Deus também quer essa unidade, esta ligação. Olha o quanto é profundo isso. Eu, como família, eu tenho um reflexo das coisas celestiais. Vejamos alguns princípios de um relacionamento familiar, que se forem quebrados, trará problemas para toda a família, e dará lugar para que Satanás tome a dianteira. Como aconteceu lá no Éden, quando Eva pecou, Adão pecou, a família foi ali sendo desintegrada dentro dos princípios de Deus, mas existe a bênção do Senhor sobre aquilo ali. Então nós vemos os princípios que eu coloquei aqui, e baseei meus princípios basicamente na pessoa de Jesus com o Pai, no livro de João. Por exemplo, uma família, para ser abençoada, primeiro que eu coloquei assim: marido e esposa devem compartilhar um amor mútuo.
Não existe família que só o esposo ama e a esposa ama o outro. Tem que ter amor dos dois. Porque se não houver, a esposa não amar o esposo não amar a esposa, como é os termos bíblicos, como a Bíblia pede, vai dar lugar para o inimigo. João 14:31 diz: eu amo e faço aquilo que o Pai me mandou fazer. Então, Jesus ama ao Pai, e o Pai ama Jesus, e a obra que Deus deu para ele, ele fez. O segundo ponto diz: marido e esposa têm papéis e funções diferentes no casamento. Cada um tem a sua função diferente, e cada um tem que respeitar o outro. Se alguém violar a função de um outro, vai haver atrito. E quando há atrito, o que acontece? O inimigo penetra nessas brechas e traz problema. João 14:28 diz que Jesus diz assim: sou filho e ele é o Pai. Quer dizer, Jesus tem a sua função distinta, e o Pai tem a sua função distinta. Assim também é o casal dentro da família. Cada um tem a sua responsabilidade naquilo que fizer. 3. Apesar de terem papéis diferentes, o marido e a esposa são iguais. Eles vivem em unidade. Olha, para uma família ser abençoada, o casal tem que ter unidade. Lá em João 10:30 diz: eu e o Pai somos um. Olha a ligação. Olha a ligação de uma família com os princípios de Deus. Tem que viver a unidade. Se uma esposa não tiver comum acordo com o seu esposo, o esposo comum acordo com a esposa, vai dar brecha para que o inimigo entre na família e faz o estrago. Então é muito importante isso. 4. Marido e esposa estimam um ao outro. Isso é muito importante também. A esposa valorizar o esposo valorizar a esposa. E a Bíblia nos chama a atenção para isso. E o texto de João 8:54 diz assim: o filho glorifica o pai e o pai glorifica o filho. Então a gente vê a relação de Jesus com o Pai. Assim também, olha a profundidade da família na terra, para representando Deus aqui na terra. 5. Marido expressa amor por sua esposa através de cuidado, vida compartilhada, ministério e atenção. E João 16:15 diz: o que é de meu pai também é meu. Olha, o marido expressa amor por sua esposa através de cuidado. Então, a Bíblia nos chama a atenção: o marido tem que cuidar da esposa. E a vida compartilhada. A mulher não tem uma vida separada do seu esposo, do seu esposo, do seu esposo. A vida são compartilhadas, são dialogadas, trazer à tona os problemas. O ministério, o importante seria, todos juntos, o casal estivesse juntos, na mesma posição, diante de Deus, buscando, e atenção um para com o outro. 6. Esposa deve expressar amor por seu marido, não rivalizando ou competindo, mostrar respeito tanto em comportamento e ação. João 15:10 diz: filho e pai, o mesmo amor. Lá em João 15:10 diz. Então, o amor pelo seu marido, não haver rivalidade entre eles, não competição entre eles, mas mostrar respeito um pelos outros. Aí sim Deus irá abençoar. 7. Último ponto que eu coloquei, diz assim: marido e esposa devem ter momentos de leitura bíblica e de oração. Isso aqui, irmãos, é muito importante. E juntamente com os filhos. Eu vim de um lar, meu pai era da Igreja Batista. Todos os dias pela manhã havia a leitura da Bíblia e a oração. Todos os dias. Podia ter visitantes em casa, pessoas nos visitando. Estava ali, que levantava, os que estavam levantados, ele orava, ele lia a Bíblia. Isso eu acompanhei desde garoto. E eu continuo com esse princípio comigo, apesar que hoje a vida é tão corrida que o esposo sai para o trabalho e fica a esposa com os filhos. Mas é importante isso. Isso me ajudou muito na minha vida.
Eu sinto falta disso. E sempre quando eu coloco alguma coisa em Facebook, quando eu escrevo alguma coisa, é geralmente depois de alguma meditação que eu estou ali pela manhã. Algo me toca. Então isso é muito importante, a leitura da Bíblia cada dia. Com os filhos, porque assim o Senhor irá abençoar. Amém? Então nós vemos aqui um relacionamento muito mais profundo. Que existe uma família do céu, famílias aqui na terra, e uma família que é a igreja. Tudo isso tem uma ligação com o Pai. É muito mais profundo. A família, ela tinha que refletir, e tem que refletir, essas verdades da palavra de Deus. Em segundo lugar, eu coloquei o seguinte: como manter a nossa família de pé, enfrentando as ciladas do diabo cada dia? Como vamos enfrentar? O chamamento a nós aqui nessa reunião nos fala que nós devemos, fala do poder da oração. Irmãos, muitas lutas, muitas dificuldades nós temos. A verdade é, nós negligenciamos a oração. Nós aprendemos que há muito tempo que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Essa semana foi colocada no WhatsApp da igreja, o Américo colocou as pessoas que oraram e as respostas que tinham. Que coisa linda aquilo ali. E cada um de nós temos respostas de oração. Essa é uma verdade, nós temos experiência disso. E sabendo que temos a experiência de por que nós negligenciamos. Muitas das vezes nós estamos com uma dificuldade em nossa casa, em nossa família, nós queremos passar essa dificuldade para outra pessoa, esse problema para outra pessoa. Ora por mim, mas a pessoa mesmo não ora. Eu que estou sentindo, o sentimento é meu, eu sei como tratar com isso. Talvez a pessoa vai receber essa responsabilidade e nem vai orar. Eu vou orar e não ora nada. Se você confiar. Então, nós temos que confiar na oração. Lá em Jeremias 33 diz assim, 33 versículo 3: Invoca-me, e te responderei. É a palavra que está dizendo. Muitas das vezes nós não temos resposta porque nós também não invocamos. Gostamos de ficar com o problema. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então o segredo qual é que é? Uma família para ser estruturada, ou tomar forma, é invocar o nome do Senhor, é entender que precisa. Por que orar? Porque Deus o Pai nos chama à oração. Salmo 50,15 diz assim: invoca-me no dia da angústia. Quem é que nunca teve uma angústia aqui no coração? A angústia é sua, a dor é minha. O outro irmão não compartilha disso, mas Deus quer compartilhar com a sua angústia. Essa é a verdade. Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Isso é a Bíblia, irmãos. É a Bíblia, é a palavra. Eu te livrarei, diz aqui a palavra, e tu me glorificarás. Porque Deus o Filho ouve nossa oração. O Pai pede que nós o clamamos. E por que Deus o Filho ouve a oração? Lucas 18:1 diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mateus 7,7. Orar sempre e nunca esmorecer. Quantos aqui já estiveram orando e a resposta está demorando e para? Se eu pedir para levantar a mão aqui, a maioria já pode ter acontecido comigo. Mas a palavra de Deus diz que nunca devemos esmorecer. Por quê? Mateus 7,7 diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Nós cremos nisso? A palavra de Deus diz que Ele é galardoador. Deus é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Nós conhecemos o texto da Bíblia, nós sabemos disso.
Por que na hora do momento da angústia, da dificuldade, do problema, nós não buscamos a fonte? Pedir é um perguntar passivo, depende de você. A necessidade é sua, é minha, é da família, ou das famílias. Buscai já é uma perseverança decidida. É uma perseverança decidida. Eu estou buscando, eu vou achar, eu vou encontrar. E ele diz aqui, bater, significa penetrar até a presença de Deus. Continuar até que a porta do Santíssimo se abra. Não pode deixar, continua batendo, continua batendo. Porque muitas orações, irmãos, já foram respondidas a Deus depois que as pessoas partiram dessa terra para a eternidade. Nós vamos saber de respostas de orações lá na eternidade. Nós não podemos esmorecer. Vamos orar, como diz a palavra: pedi, buscai, batei, até que a porta se abra. A resposta de oração é negada àqueles. Por que as nossas orações muitas vezes não são ouvidas? Eu não vou ler os textos, mas vivem em pecado. João 9,31. O crente não pode viver em pecado, não pode viver na prática do pecado. Eu falei aqui domingo passado, a consciência, essa Deus deu a todo ser humano, Ele sabe. Muitas das vezes nós estamos em falta com Deus e queremos nos aproximar de Deus. Então, quando tiver essa falta, Deus não vai responder. Servem a Deus indignamente. Malaquias 1,7,9. Um culto falso, defeituoso, que diz lá no texto de Malaquias. Nós dizemos que adoramos a Deus, cultuamos a Deus, mas no fundo não tem nada, né? É indigno. Deus olha para você, isso que faz não é nada para mim. Isso impede. Rejeitam a vontade de Deus. Provérbios 1, 24, 25, 28. Rejeitaram. Qual é a vontade de Deus para a família? Qual é o princípio de Deus para a minha família, para as famílias que estão aqui e outras? São hipócritas. Jó 27, 8, 9. O que é hipocrisia? É apresentar aquilo que não é. Muitas das vezes, irmãos, eu posso ser hipócrita para o irmão, para a sociedade, mas diante de Deus não adianta não. Deus conhece o meu coração. Deus sabe se eu quero aquilo realmente ou se eu não quero. Não adianta eu chegar diante de Deus como eu chego diante de um irmão ou qualquer coisa, porque Deus sonda o coração. O Espírito Santo prescruta o nosso interior, e muitas das vezes as orações são impedidas porque nós estamos com hipocrisia no nosso coração. Queremos e não queremos, ou quando começa a acontecer, já começa a sair fora. Deus conhece todas as coisas. Às vezes nós somos orgulhosos. Diante de Deus não adianta ter orgulho. Jó 35, 12 e 13. Diante de Deus é abrir o coração. É abrir o coração. Pedem com maus motivos, Tiago 4,3. Em vez de pedir para aquilo que é para a glória de Deus, mas pedem mal. Tiago fala. Outro impedimento que nós temos. Quantos impedimentos nós temos? Que o Espírito do Senhor nos mostre essas coisas. A oração é respondida quando acompanhada de quê? Arrependimento. Jeremias 36, 7. Quando eu chego diante do Senhor, eu tenho que chegar com uma pessoa arrependida, conhecendo. A oração é respondida quando há confissão. Daniel 9, 4 a 11. Reconhecer sua fragilidade, a sua dependência de Deus. A oração é respondida na auto-humilhação.
Gênesis 18, 27. Chegar diante de Deus, a gente nada, somos trapo. A oração é respondida quando há choro, Osés 12, 4. Muitas vezes pode haver nem choro, mas o choro é importante, é quebrantamento, mostra quebrantamento. Quantas vezes os nossos olhos estão secos? Quantas vezes nós já lemos a Bíblia e aqueles textos da Bíblia não fazem nem sair um piquinho de água nos nossos olhos? Mostra que a palavra não está fazendo muito efeito, quanto mais a oração. Atos 13, 3, o jejum. O jejum é muito particular, irmão, é muito pessoal. É você com Deus, o propósito com Deus. Seja o jejum que você fizer. Muitas das vezes as pessoas aí fora a gente vê fazer um pouco tempo, fiquei sabendo, tem um grupo fazer o jejum de Daniel. Muito bem. Propósito tem que ser pessoal. A pessoa tem que aceitar aquilo como propósito. Aí vai ser bênção. Mas se ele não concordar, para ele não vai valer nada. Vigilância, 1 Pedro 4, 7. Temos que estar vigilantes, orando e vigiando. Vigiai e orai para quê? Não entreis em tentação. A oração é respondida quando há louvor. Salmo 66, 17. Estou com o coração arrebentado, triste, problemas 1000. Chega louvando o Senhor. Chega louvando o Senhor. Abre o seu coração. E também a oração é respondida com ações de graças. Filipenses 4, 6. Muitas das vezes estamos com o coração tão cheio de tantas coisas, problemas da família, dos familiares, isso é comum no mundo, o diabo está aí, nós sabemos disso. Ele não tem prazer na família que vai bem. Quando estiver bem aí, nós temos que estar orando mesmo, vigiando, porque uma pequena brecha ele traz o problema. Já vigiando, ele procura e costuma achar, quanto mais ficarmos sem nos colocar na brecha. Famílias, vamos orar e Deus fará o trabalho por nós. No versículo 16 em diante do texto diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória. Irmão, nós estamos falando de família. Paulo está orando aqui de joelho pela família. Diante, por esta causa, eu ponho de joelho. Paulo põe de joelho da necessidade. De quem toma a família lá do céu, ele diz aqui no versículo 15. Também sobre a terra. Porque segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com quê? Com poder. Mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo. O que é habitar, irmãos? O que quando Cristo habita numa casa, num lar, numa família? Habitar numa casa é tomar posse de toda a casa. Eu moro na minha casa, eu sei onde está o banheiro, eu sei onde estão os quartos, eu sei onde está dentro do guarda-roupa, eu sei que está debaixo do guarda-roupa, que está dentro do guarda-roupa, eu sei de tudo. E assim Jesus tem que saber de todos os cantinhos da nossa casa. E Paulo nos chama a atenção aqui, e assim habite Cristo no vosso coração, no meu coração, no coração da igreja, no coração da família, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Olha o que Paulo coloca aqui. O que é arraigados? É arraizado. Me mostra uma tempestade que arrancou a palmeira. Nunca vi uma palmeira cair. Ela está arraigada no chão. Pode estar lá nas altas das montanhas. Edificados aqui, arraigados e alicerçados. Um prédio bem estabelecido, ele não vem a cair. Os prédios modernos muitas vezes caem. Essa família moderna hoje está desmoronando, porque não busca Deus. Mas
aquilo que é feito em Deus jamais irá à ruína. Aí, Cristo habitando em nós, no nosso coração, na nossa família, e nós estamos arraigados nele, alicerçados nele em amor, e a família em amor. Aí diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura. Qual é a largura do amor de Deus? E diz para mim. É esse amor que Deus quer derramar sobre a minha vida, sobre a família. Vamos supor que a largura fosse do mundo. Vamos pensar que nós vivemos no mundo. Não vou colocar nem fora do mundo. O amor, o tamanho do mundo. Você acaba de dar a volta ao mundo e continua. Esse é o amor de Deus para conosco, para com a família, que Paulo está dizendo. Se deixarmos essas coisas acontecer, aqui ele diz: você vai entender qual é a largura, qual é o comprimento, qual é o comprimento, qual é o comprimento do amor de Deus, qual é a medida da matemática que vai fazer isso. Irmãos, o comprimento que Paulo está dizendo aqui é para todo sempre. O amor do Senhor pelas famílias é para todo sempre. E Paulo continua dizendo, para que vocês entendam qual é a altura. Qual é a altura do amor de Deus? Vocês já pensaram qual é a altura? Qual é a largura? Qual é o comprimento? Qual é a altura do amor de Deus? A altura do amor de Deus, vamos colocar até o céu. Aonde é o céu? Não é a parte que nós vemos azul aqui, não. O céu é muito mais além. Aonde está? E ele diz ainda: e a profundidade. Qual é a profundidade? Qual é a profundidade do amor de Jesus? Do amor de Deus, que Paulo está dizendo aqui. A profundidade do amor de Deus foi tanto que ele levou o seu filho a morrer lá na cruz. Se ele nos deu o seu filho por nós, Paulo falando aqui para a família, e ele diz assim: conhecendo o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda plenitude de Deus. Irmãos, quando nós passarmos a conhecer este amor, o que a nossa mente, como consegue captar isso? Eu disse no início aqui, as coisas de Deus é tão grande, é como um oceano colocado num dedal. Às vezes a pessoa não sabe o que é um dedal, coloca a costureira, coloca no dedo, na cabeça do dedo, para que a agulha não espete, não é isso? No dedo, para ela poder costurar. Hoje faz costura. O que é um dedal? Somos nós. Mas nós, ele diz aqui, ele diz isso tudo aqui para nós entendermos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, a profundidade. Irmãos, quando vier as dificuldades, os problemas, na nossa família, na nossa casa, conosco, nós temos que lembrar desses textos, que Deus é muito maior do que tudo isso que acontece. Essa é a verdade que devemos tomar posse. E ele diz, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Plenitude quer dizer estar cheio, cheio de confiança, cheio do entendimento, cheio da graça de Deus. E ele terminando nos 2 versículos seguintes diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então nós dependemos do poder de Deus, é dele mesmo, porque se crermos nisso, colocarmos isso como posição na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e crer na palavra do Senhor, Ele está fazendo, vai fazer e continuar fazendo muito mais do que aquilo, diz aqui, que pedimos ou pensamos. Olha como somos limitados. Se o Espírito Santo de Deus não levar as coisas diante de Deus, o Espírito fala assim: ele está pedindo aquilo, mas está precisando muito mais daquilo, ele não sabe nem se expressar. A necessidade dele é isso. Por isso que a palavra de Deus, que o Espírito Santo intercede por nós, com o quê? Com gemidos inexprimíveis. Porque nós não sabemos pedir
temos entendimento não de que nós estamos precisando, mas Ele diz, muito mais do que quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aí sim, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Que nós, nesta noite, possamos entender a profundidade do amor de Deus e a profundidade o que é a minha família para Deus, a sua família para Deus, as famílias que existem no mundo para Deus. Isso é muito importante, nós lutarmos por isso e pagarmos o preço, como diz o nosso texto aqui, o nosso lema desta noite: enquanto estivermos de joelho, nossa família estará de pé. A vida, irmãos, aqui na terra não é fácil, tem que ser pago um preço cada dia, cada dia, cada dia. Por isso que Jesus diz: batei. Está com problemas com algum filho? Senhor, olha ele lá, olha ela lá. Esposo com problema com a esposa: Senhor, abençoa minha esposa, e procura fazer. A esposa com o esposo. Deus quer uma família abençoada, como diz ali, nós cantamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse tem que ser o princípio de cada crente, cada jovem que pensa em casar. Eu vou formar um lar para ser do Senhor. Os filhos que vierem é para ser do Senhor. E esse é o compromisso que temos que ter com o Senhor cada dia. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que a Ele seja a glória na igreja, que é também uma família, e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém e amém.